Durante alguns anos, a mensagem a respeito do messiado de Jesus e do perdão de pecados cometidos sob a lei mosaica foi levada aos israelitas naturais ou judeus, por ser primariamente com eles que Jeová propunha fazer um novo pacto, de acordo com Daniel 9, versículos 24 ao 27, e Jeremias capítulo 31, versículo 31. Qual foi a duração desses anos? Encontramos a resposta na profecia das 70 semanas, ou dos 70 setes, visto que essa seria a tradução mais literal da expressão em hebraico. O anjo Gabriel disse ao profeta judeu Daniel: 70 semanas, ou 70 setes em hebraico, foram determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, Jerusalém, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas e também 62 semanas. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. Ele manterá em vigor o pacto para muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta. Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27. A morte sacrificial do Senhor Jesus Cristo em benefício de pecadores arrependidos foi o único meio para acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna aos que crescem, cumprir integralmente o que fora predito nas profecias e visões proféticas a respeito do Messias e ungir o Santo dos Santos, que se refere à ascensão de Jesus de volta ao céu, onde ele apresentou o valor do seu sangue derramado a Deus, conforme os relatos de Hebreus capítulo 9, versículos 3, 11, 12, 24 ao 26, também o capítulo 10, versículos 12, 19 e 20, Lucas capítulo 24, versículos 25 a 27, também os versículos 44 ao 47, e Romanos capítulo 5, versículos 1 e 9. Ao analisarmos brevemente esta profecia, precisamos ter em mente que o texto hebraico original usa a palavra shavuim, que significa literalmente setes, ou grupos de 7. Porém, a palavra não especifica se a referência é a dias, meses ou anos. Por essa razão, algumas traduções da Bíblia preferem verter a expressão 70 semanas como 70 setes, como é o caso da Nova Versão Internacional em inglês, ou 70 grupos de 7, de acordo com a Nova Tradução Viva em inglês. Assim como a palavra dúzia pode se referir a um grupo ou conjunto de 12 coisas ou elementos, a palavra hebraica shavuim pode se referir a qualquer coisa que venha em grupos ou conjuntos de 7, também conhecidos como heptadas. Portanto, o significado real da palavra depende do contexto em que ela é usada. Para o cumprimento de todas as coisas que o anjo Gabriel predisse, seriam necessários mais do que 490 dias, ou 70 semanas literais,
de 7 dias. Se calculássemos os setes, ou as semanas, como uma heptada de meses, teríamos 490 meses, ou 70 vezes 7 meses, equivalentes a 40 anos e 10 meses. Porém, o tempo ainda não seria suficientemente longo para que toda a profecia se cumprisse. Portanto, no caso da profecia de Daniel, a respeito dos 70 setes, ou das 70 semanas, o contexto não deixa dúvida de que Shavuim se refere a uma heptada, ou setes, de anos. Ou seja, 70 vezes 7 anos, totalizando 490 anos. De fato, algumas traduções da Bíblia vertem as semanas ou setes como anos. A Revised English Bible, ou Bíblia Inglesa Revisada, verte o texto de Daniel 9:24 do seguinte modo: 70 vezes 7 anos estão marcados para o seu povo e para a sua cidade santa. A American Translation, ou uma tradução americana, verte o mesmo texto como 70 semanas de anos estão destinadas para o seu povo e para a sua cidade santa. A profecia também indica que, depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o tempo para o aparecimento do Messias ou Cristo, haveria um total de 69 semanas, ou 483 anos. Essa informação é importante para sabermos quando Jesus apareceu no cenário terrestre como Messias ou Cristo. Temos apenas de descobrir o ano em que se deu a emissão da ordem, autorizando a reconstrução de Jerusalém, que jazia em ruínas desde a sua destruição por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Outra informação importante se acha no 3º capítulo do Evangelho de Lucas. O relato nos diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes era governador distrital da Galileia, seu irmão Filipe era governador distrital da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias era governador distrital de Abilene, nos dias do principal sacerdote Anás e de Caifás. A declaração de Deus chegou a João, filho de Zacarias, no deserto. Assim, ele percorreu toda a região em volta do Jordão, pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. Então, quando todo o povo havia sido batizado, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e uma voz saiu do céu: Você é meu filho, o amado, eu o aprovo. Quando Jesus começou a sua obra, ou ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. De acordo com o relato de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 ao 3 e versículos do 21 ao 23. Primeiramente, devemos salientar que o batismo pregado por João não perdoava realmente o pecado dos judeus. Tratava-se apenas de um símbolo de arrependimento, que é condição necessária para a concessão de perdão. Porém, os pecados dos que se arrependiam somente seriam perdoados por meio do derramamento do sangue sacrificial de Jesus Cristo. É por isso que João o chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29, Marcos 1, versículo 4 e Atos 19, versículo 4. Em segundo lugar, o batismo de Jesus não foi um símbolo de arrependimento,
pois ele não tinha nenhum pecado do qual se arrepender, conforme 1 de Pedro 2, versículos 21 e 22. O seu batismo apenas significava que ele estava se apresentando para fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, Jesus estava ciente de que, no seu caso, a vontade de Deus finalmente haveria de requerer a entrega da vida perfeita dele em favor dos pecadores, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 7 e 10. A maioria dos historiadores concordam que o imperador romano César Augusto morreu no dia 19 de agosto de 14 da Era Comum, sendo sucedido por Tibério César, que começou oficialmente o seu reinado no dia 18 de setembro de 14 da Era Comum. Portanto, o 15º ano do reinado de Tibério César vai de setembro do ano 28 da Era Comum até setembro do ano 29 da Era Comum. Como foi evidentemente por volta do final do ministério profético de João, que Jesus desceu ao Rio Jordão para ser batizado por ele, Jesus deve ter começado o seu próprio ministério na parte final de 29 da Era Comum, quando tinha cerca de 30 anos de idade, conforme o relato de João 3, versículos 22 ao 30 e também o capítulo 4, versículos de 1 ao 3. Para sabermos qual foi o ano em que se deu a emissão oficial da ordem para a reconstrução de Jerusalém, temos de deixar o ano 29 da Era Comum e voltar 483 anos ao passado, correspondendo a 69 setes ou semanas de anos. Isso nos levará ao ano 455 antes da Era Comum, quando o rei persa Artaxerxes deu a autorização oficial para que Neemias viajasse para Jerusalém e a reconstruísse. A autorização ou a ordem foi emitida na forma de cartas que Neemias deveria apresentar a todas as autoridades ao longo do caminho, de acordo com o registro de Neemias capítulo 2, versículos de 1 ao 9 e dos versículos 11 ao 18. O que então aconteceria nos últimos 7 anos dos 70 setes, ou 70 semanas? Quando começariam? E quando terminariam? Bem, já vimos que a 70ª semana de anos começou em 29 da Era Comum, quando Jesus foi batizado por João. Portanto, ela se estenderia até 36 da Era Comum. Entretanto, a profecia também indica que o Messias manteria em vigor o pacto para muitos por todos os 7 anos da última semana. Na metade da semana, ou seja, no fim dos 3 anos e meio iniciais da semana, desde o seu começo no final de 29 da Era Comum, o Messias seria eliminado ou morto, o que ocorreu na primavera, no dia 14 de Nisan, de 33 da Era Comum. Além disso, por meio de sua morte sacrificial, o Messias também faria cessar os sacrifícios e ofertas relacionados ao velho pacto da lei, no sentido de que eles deixariam de ser aceitáveis ou válidos para Jeová, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 10. Como mediador e mensageiro do novo pacto, Jesus Cristo começou uma viagem por todas as cidades e aldeias dos judeus, ensinando-os nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades. Vendo as multidões,
Sentia pena delas porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro como ovelhas sem pastor, conforme Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, Hebreus 12, versículo 24 e Malaquias capítulo 3, versículo 1. Além disso, deve-se ressaltar que o prometido Messias ou Cristo na linhagem de Davi seria tanto governante como compassivo, pastor das ovelhas de Jeová, conforme Miqueias capítulo 5, versículos 2 e 4, Mateus 2, versículo 6, Ezequiel 34, versículos 23 e 24 e também o capítulo 37, versículo 24. Em outra ocasião, Jesus disse a uma mulher gentia: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi Mateus 15, versículos 21 a 28. Concordemente, ele convocou os seus 12 apóstolos e os enviou numa campanha de pregação, dando-lhes estas instruções específicas: não se desviem para a estrada das nações gentias e não entrem em cidade samaritana. Mas, em vez disso, vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, conforme Mateus 10, versículos 5 e 6. Portanto, esses textos mostram claramente que Jesus estava obedientemente focado em procurar as ovelhas perdidas do aprisco de Israel, que é equivalente à expressão casa de Israel, durante os 7 anos da 70ª semana que Jeová havia determinado para isso, conforme o relato de Daniel 9, versículo 27. No entanto, isso não significa que Jesus ignorava as ovelhas que não pertenciam ao aprisco natural ou à casa de Israel. Ao falar com um grupo de judeus opositores, Jesus lhes disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. João 10, versículos 11, 14 e 15. Daí ele acrescentou essas palavras significativas: e tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, da casa de Israel. A essas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz e se tornarão um só rebanho, com um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Considerando que as ovelhas que Jesus ainda teria de trazer não pertenciam à casa natural de Israel ou ao seu aprisco, elas teriam então de proceder de um aprisco não judaico ou gentio. É importante ressaltar que o contexto em que Jesus falou das outras ovelhas em João 10,16 não fornece nenhuma base para se pensar que ele estivesse referindo a cristãos cuja esperança é de viver para sempre na terra e não no céu. Assim, quando chegasse o tempo para Jesus trazer essas outras ovelhas, elas se juntariam espiritualmente às do aprisco ou casa de Israel, tornando-se um só rebanho com elas, sem a necessidade de serem mantidas posteriormente em apriscos separados. Como isso se deu, veremos mais adiante. Não muito tempo depois disso, o apóstolo Pedro disse a uma grande multidão de judeus na área do templo em Jerusalém: vocês são filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os antepassados de vocês, quando disse a Abraão: e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio do seu descendente. Depois de fazer surgir ou suscitar o seu servo Jesus, Deus o enviou primeiro a vocês, judeus, para abençoá-los, ao afastar cada um de vocês das suas ações más,
conforme Atos 3, versículos 25 e 26. Paulo também disse: pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos circuncisos, ou seja, judeus, para mostrar a veracidade de Deus e confirmar as promessas que ele fez aos antepassados deles, e para que as nações, ou seja, gentios, glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Assim como está escrito: é por isso que te reconhecerei abertamente entre as nações, e ao teu nome cantarei louvores. E ele diz também: alegrem-se nações com o povo dele. E ainda, louvem a Jeová todas as nações, e que todos os povos o louvem. E Isaías diz também: haverá a raiz de Jessé, aquele que surgirá para governar as nações. Nele as nações basearão a sua esperança. Romanos capítulo 15, versículos 8 ao 12. Ao discursar perante uma multidão de judeus reunidos numa sinagoga de Antioquia, na Pisídia, o apóstolo Paulo disse: portanto, irmãos, saibam que por meio desse homem, ou seja, Jesus Cristo, se proclama a vocês o perdão de pecados, e que por meio dele, de Jesus Cristo, todo aquele que crê é declarado inocente ou perdoado de todas as coisas das quais não podia ser declarado inocente ou perdoado por meio da lei de Moisés, de acordo com Atos 13, versículos 38 e 39. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Jeová, de acordo com Atos 13, versículo 44. Dessa vez, as multidões eram formadas por judeus e gentios. O relato nos diz: quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de ciúme e começaram a contradizer de modo blasfemo o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé corajosamente lhes disseram: era necessário que se falasse a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, visto que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nós voltaremos para as nações, ou gentios, pois Jeová nos deu, ou seja, deu a nós, cristãos judeus, esta ordem: eu designei você como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Atos capítulo 13, versículos 45 ao 47. Como reagiram os gentios ao discurso de Paulo? O relato nos diz: quando as pessoas das nações ouviram isso, alegraram-se e começaram a glorificar a palavra de Jeová, e todos que tinham a disposição correta para com a vida eterna se tornaram crentes. Além disso, a palavra de Jeová era divulgada por toda aquela região, conforme o relato de Atos 13, versículos 48 e 49. Este relato mostra claramente que, apesar de a maioria dos judeus continuarem rejeitando a bondosa oferta de Jeová para entrarem num novo pacto com ele, os gentios incircuncisos reagiam cada vez mais com apreço a essa oportunidade. Mas quando foi que Jeová deu aos gentios tal oportunidade pela primeira vez? Quando os 7 anos fixados por Jeová expiraram no final de 36 da Era Comum, durante os quais os judeus foram o alvo primário da mensagem do novo pacto, ele enviou o apóstolo Pedro à casa de Cornélio, um centurião do exército italiano que vivia em Cesareia. Muitas pessoas estavam reunidas na casa de Cornélio junto com seus parentes e amigos. Pedro, então, disse àqueles gentios que Deus não é parcial, mas em toda a nação ele aceita aquele que o teme e que faz o que é direito. Ele enviou a sua palavra aos filhos de Israel, declarando-lhes as boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, e este é Senhor de todos. Também ele ordenou que pregássemos ao povo e dessemos um testemunho cabal de que é ele o designado por Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que deposita fé nele recebe perdão de pecados por meio do seu nome. Atos 10, versículos 34 ao 36 e
versículos 42 e 43. O resultado da pregação de Pedro foi que todos os que estavam na casa de Cornélio aceitaram a palavra e foram batizados como cristãos incircuncisos ou não circuncidados, conforme o texto de Atos 10, versículos 44 ao 48. Quando Pedro voltou para a sua congregação em Jerusalém, ele enfrentou muita crítica por parte dos cristãos judeus que se opunham a qualquer contato com gentios incircuncisos. Mas quando Pedro explicou com detalhes o que tinha ocorrido, não apresentaram mais objeções e glorificaram a Deus, dizendo: então, Deus também concedeu a pessoas das nações ou gentios o arrependimento que leva à vida, de acordo com Atos 11, versículo 1 ao 18. Vimos que os israelitas naturais ou judeus tinham de se arrepender dos seus pecados cometidos sob o velho pacto da lei. Se eles aceitassem os termos do novo pacto mediado por Jesus Cristo, os pecados deles seriam perdoados e eles teriam vida eterna no futuro. Mas o que dizer dos gentios? Será que eles também tinham violado algum pacto com Jeová de que devessem se arrepender? Não. A Bíblia nos diz: Jeová declara sua palavra a Jacó, seus decretos e seus julgamentos a Israel. Não fez isso com nenhuma outra nação. Elas não sabem nada sobre seus julgamentos, conforme o Salmo 147, versículos 19 e 20. Paulo também diz que os gentios eram apartados do Estado de Israel e estranhos aos pactos da promessa, conforme Efésios capítulo 2, versículo 12. Esses textos indicam claramente que Jeová nunca fez um pacto com os gentios. Moisés também fez essa pergunta de retórica. Pois que grande nação tem deuses perto de si, assim como Jeová, nosso Deus, está perto de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos justos e decisões judiciais semelhantes a toda essa lei que hoje ponho diante de vocês? Deuteronômio 4, versículos 7 e 8. Paulo acrescenta que aos judeus foram confiadas as proclamações sagradas de Deus. Nenhuma outra nação gentia jamais teve tal privilégio, conforme Romanos 3, versículos 1 e 2 e capítulo 9, versículo 4. Embora os gentios jamais tivessem estado numa relação pactuada com Jeová, nem vinculados a um código de leis como os israelitas, eles também precisavam se arrepender. O apóstolo Paulo explica a situação dos gentios deste modo. É verdade que Deus não levou em conta os tempos de tal ignorância por parte dos gentios. Mas agora ele está dizendo a todos, em toda parte, que se arrependam. Atos 17, versículo 30. Por quê? Porque com Deus não há parcialidade. Pois todos que pecaram sem lei também morrerão. Mas todos que pecaram debaixo de lei, por lei serão julgados, conforme as palavras de Paulo em Romanos 2, versículos 11 e 12, e no capítulo 3, versículo 19. Os israelitas naturais eram os que pecaram debaixo de lei, mas os que pecaram sem lei eram os gentios, pois Deus nunca lhes deu um código de leis escritas. Não obstante, eles morreriam porque também são pecadores. Como assim? Paulo continua dizendo: pois quando pessoas das nações, gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas exigidas por lei, essas pessoas, embora não tenham lei, são uma lei para si mesmas. Elas mesmas demonstram que têm a essência da lei escrita no coração, ao passo que a consciência delas também dá testemunho. E pelos seus pensamentos elas são acusadas ou até mesmo desculpadas.
conforme Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Independentemente de sua nacionalidade ou origem étnica, os humanos sabem o que é certo e o que é errado por natureza, no coração e na sua consciência. Mesmo em comunidades onde não há um código de leis escritas ou uma regulamentação formal de conduta, as pessoas sabem que a violência, a mentira, a desonestidade, o furto, o assassinato, o estupro e coisas semelhantes a essas são erradas. Elas têm esse conhecimento porque na criação, Jeová implantou na mente e no coração dos humanos uma lei que condena essas coisas, conforme Gênesis 1, 27. Portanto, quando as pessoas violam essa lei natural, elas pecam e por causa do pecado, elas morrem. Romanos 6, 23 e Tiago capítulo 4, versículo 17. Paulo disse que os judeus, como os gregos, gentios, estão todos debaixo do pecado. Assim como está escrito, não há nenhum justo, nem sequer um. Não há quem tenha entendimento, não há quem procure a Deus. Todos se desviaram, todos eles se tornaram inúteis. Não há quem mostre bondade, nem mesmo um só. Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. E é como dádiva que são declarados justos pela sua bondade merecida, por meio do livramento pelo resgate pago por Cristo Jesus. Deus apresentou Cristo como oferta para propiciação ou reconciliação com Deus, por meio da fé no seu sangue. Conforme Romanos 3, versículos 9 a 12 e também os versículos 23 ao 25. Paulo explicou que por meio de um só homem, ou seja, de Adão, o pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos tinham pecado, conforme Romanos 5, versículo 12. Desde a conversão de Cornélio e de sua família e amigos em 36 da Era Comum, Jeová começou a aceitar a inclusão de gentios incircuncisos no seu novo pacto. Por terem demonstrado fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo, Jeová perdoou seus pecados e os declarou justos, assim como Abraão também o foi por meio de sua fé, embora na ocasião ele fosse também incircunciso, conforme Gálatas 3, versículo 6 e Romanos 4, versículos 9 ao 12. Por essa razão, os gentios crentes se tornam filhos de Abraão em sentido figurado. Paulo escreveu: certamente vocês sabem que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Certa passagem das Escrituras, prevendo que Deus declararia justas a pessoas das nações, isto é, gentios, por meio da fé, declarou com antecedência as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Portanto, os que têm fé são abençoados junto com Abraão, que tinha fé, conforme Gálatas 3, versículos 7 a 9 e Romanos 4, versículos 22 ao 25. Porém, a inclusão de gentios crentes no novo pacto não significava que Deus, daí em diante, excluiria os judeus naturais que pudessem eventualmente depositar fé no sacrifício do seu filho. Paulo explica que Deus também os aceitaria se deixarem de ser pessoas sem fé, conforme Romanos 11, versículo 23. A oportunidade de entrar numa relação pactuada com Jeová por meio do seu Filho Jesus Cristo é oferecida sem distinção a qualquer pessoa que quiser aceitá-la. Ainda nos lembramos de que Jesus traria as ovelhas gentias que não procediam do aprisco ou casa de Israel, para que ambos os grupos ou rebanhos pudessem tornar-se um só rebanho, conforme João 10, versículo 16. Em sua carta inspirada aos cristãos gentios em Éfeso, Paulo explica como isso aconteceu. Ele disse:
Portanto, lembrem-se de que vocês, que são por nascimento pessoas das nações, antes eram chamados incircuncisão por aqueles chamados circuncisão, a qual é feita na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, vocês, gentios, estavam sem Cristo, apartados do Estado de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. Mas agora, em união com Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, estão perto pelo sangue do Cristo. Pois ele é a nossa paz, aquele que de dois grupos, judeus e gentios, dos dois rebanhos, fez um só, e que destruiu a morte que havia no meio, o muro que havia no meio que os separava. Por meio de sua carne, ele aboliu a inimizade, a lei de mandamentos em forma de decretos, para que dos dois grupos ou dos dois rebanhos que estão em união com ele, fizesse um novo homem e fazer paz e para, por meio da estaca, reconciliar plenamente com Deus ambos os povos, judeus e gentios, em um só corpo, pois ele matou a inimizade por meio de si mesmo. E ele veio e declarou as boas novas de paz a vocês, gentios que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, ambos os povos, judeus e gentios, ambos os rebanhos, temos livre acesso ao Pai por um só Espírito. Assim vocês, gentios, não são mais estranhos e estrangeiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e foram edificados sob o alicerce dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular de alicerce. Em união com ele, o edifício inteiro, tendo todas as partes harmoniosamente unidas, cresce para se tornar um templo santo para Jeová. Em união com ele, vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornar um lugar para Deus habitar por Espírito, conforme o relato de Efésios capítulo 2, versículos 11 ao 22. Aos cristãos gentios em Roma, Paulo acrescentou: porque não é judeu aquele que o é por fora, nem é a circuncisão algo feito por fora, na carne, mas judeu é quem o é no íntimo, e a sua circuncisão é a do coração, por espírito e não por um código escrito. O louvor dessa pessoa vem de Deus, não de homens, conforme o registro de Romanos 2, versículos 28 e 29, e Mateus capítulo 3, versículo 9. Paulo também declarou que nem todos os que são descendentes naturais de Israel são realmente Israel do ponto de vista de Jeová, conforme Romanos capítulo 9, versículo 6. Em outras palavras, todos os judeus naturais e gentios que aceitarem os termos do novo pacto e demonstrarem fé em Jesus Cristo se tornam israelitas ou judeus espirituais. Coletivamente se tornam o Israel de Deus, conforme Gálatas 6, versículo 16. O mesmo apóstolo argumentou: será que Deus é somente Deus dos judeus? Não é também Deus de pessoas das nações ou gentios? Sim, também de pessoas das nações. Visto que Deus é um só, ele declarará justos os circuncisos, que são judeus, em resultado da fé, e os incircuncisos, que são os gentios, por meio da sua fé, conforme Romanos capítulo 3, versículos 29 e 30. Ser declarado justo significa que a pessoa passa a ter uma boa posição perante Deus à base de sua fé nos méritos sacrificiais de Jesus Cristo, por meio de quem os seus pecados são perdoados. Paulo continua dizendo: assim, visto que agora fomos declarados justos pelo seu sangue do novo pacto, com muito mais certeza seremos salvos da ira divina por meio dele. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, com muito mais certeza seremos salvos pela sua vida, agora que estamos reconciliados. Não somente isso, mas também nos alegramos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos agora a reconciliação, conforme Romanos 5, versículos 9 ao 11,
João 3, versículo 16 ao 18 e também o versículo 36. Aprendemos das Escrituras que o velho pacto que Jeová fez com a antiga nação de Israel foi substituído pelo novo pacto mediado por Jesus Cristo. Portanto, o novo pacto, com base no sangue de Cristo, foi o segundo que Jeová fez com os israelitas naturais que depositaram fé no seu meio de salvação, conforme Lucas 2, 27 ao 30 e capítulo 22, versículo 20. Na carta inspirada que o apóstolo Paulo enviou aos seus companheiros israelitas ou judeus que haviam se tornado cristãos, ele explicou que o primeiro, o velho pacto, era fraco e ineficaz. Portanto, precisava ser substituído por um segundo, ou novo, de acordo com Hebreus 7, versículos 18 e 19, capítulo 8, versículo 7, capítulo 10, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 3 e 2 aos Coríntios capítulo 3, versículos 14 ao 16. Assim, na perspectiva dos cristãos judeus, o novo pacto era o segundo que Deus havia feito com os da descendência natural de Israel, que exerceram fé no seu Filho, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 9. Mas o que dizer dos cristãos gentios, que nunca estiveram num pacto anterior com Deus? Na perspectiva deles, o novo pacto era de fato o primeiro e o único entre eles e Deus, embora tenha sido primeiramente apresentado aos descendentes naturais de Israel. Visto que a grande maioria dos judeus rejeitou a oferta do novo pacto mediado por Jesus Cristo, Jeová abriu o caminho para que os gentios apreciativos entrassem no mesmo pacto com ele e fossem reconciliados com ele. Por meio do seu profeta Amós, Jeová fez essa pergunta de retórica: será que duas pessoas viajam ou andam juntas, a menos que tenham concordado em se encontrar? Amós capítulo 3, versículo 3. O que isso nos ensina é que se quisermos andar com Jeová ou ter um bom relacionamento com ele, devemos fazê-lo nos termos dele, não nos nossos. Como Criador e aquele que nos dá vida, ele tem todo o direito de estabelecer as condições no acordo, conforme Isaías 48, versículo 17. Portanto, o novo pacto mediado por Jesus Cristo é a única base sobre a qual a nossa relação com Jeová pode ser estabelecida e os nossos pecados perdoados. Nunca poderíamos ser beneficiários do arranjo do novo pacto se recusássemos a aceitar os seus termos e condições. O novo pacto é um arranjo bilateral entre Jeová e um pecador arrependido para o perdão de seus pecados. Portanto, o pecador arrependido tem de participar do novo pacto, a fim de ser perdoado e usufruir todos os seus benefícios. Ademais, o novo pacto nunca expirará nem será substituído por outro, pois se trata de um pacto eterno, validado pelo derramamento do sangue de Cristo, de acordo com Hebreus capítulo 13, versículo 20. Em outras palavras, a menos que exerçamos fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório de pecados, não seremos salvos, nem teremos vida eterna, porque não há salvação em mais ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, de acordo com Atos capítulo 4, versículo 12. Alguns ensinam erroneamente que aqueles a quem Jeová escolhe para viverem no céu são os únicos que estão no novo pacto e no pacto para um reino, e que apenas eles têm o direito de participar dos emblemas na ceia do Senhor. Ainda de acordo com esse ensinamento sem fundamento bíblico, todos os outros cristãos cuja esperança é a de viver na terra durante o reinado milenar de Cristo são encorajados a estar presentes ao evento, mas devem terminantemente
se refrear de participar dos emblemáticos pão e vinho, para que não o façam indignamente. Notamos, portanto, que há muita confusão a respeito do novo pacto e do pacto para um reino. Alguns acham que os dois pactos são a mesma coisa, mas será que a Bíblia concorda com isso? Quando Jesus falou do novo pacto, ele disse que ele era exclusivamente para o perdão de pecados, de acordo com Mateus capítulo 26, versículo 28. Portanto, todo aquele que tem fé genuína no sacrifício expiatório de Jesus terá os seus pecados perdoados e Jeová o incluirá no novo pacto, visto que não há nenhum outro arranjo pelo qual ele possa perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Ademais, considerando que o inteiro simbolismo da ceia do Senhor está intrinsecamente ligado ao arranjo do novo pacto, segue-se então que todos os que estão nessa relação pactuada com Deus têm o direito de participar dos emblemas servidos na ocasião. No entanto, onde é que o pacto para um reino se encaixa na ceia do Senhor? Primeiramente, temos de ter em mente que quando o pão e o cálice de vinho foram servidos aos apóstolos durante a ceia do Senhor, Jesus não falou absolutamente nada sobre o pacto para um reino com eles. O que isso significa? O que isso significa é que, enquanto os apóstolos participavam do pão e do vinho, Jesus ainda não tinha feito pacto para um reino com eles. Por essa razão, o pacto para o reino não tem uma relação direta com a ceia do Senhor. Jesus só falou a respeito dele depois que os apóstolos já haviam participado dos emblemas. Portanto, não foi durante, senão depois da ceia do Senhor, que Jesus abordou este assunto com eles. As Escrituras nos dizem que quando os apóstolos terminaram de participar dos emblemas, encerrando deste modo a ceia do Senhor para todos os efeitos práticos, eles envolveram-se numa discussão acalorada sobre qual deles era o maior. Jesus interveio e lhes ensinou a ser humildes e a tomar a dianteira em servir a outros, conforme Lucas 22, versículos 24 ao 27. Depois, deixando para trás as imperfeições dos seus apóstolos, Jesus destacou a lealdade de todos para com ele ao dizer: no entanto, vocês são os que ficaram comigo nas minhas provações, e eu faço com vocês um pacto para um reino, assim como o meu Pai fez um pacto comigo, a fim de que vocês comam e bebam a minha mesa no meu reino e se sentem em tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme o relato de Lucas 22, versículos 28 ao 30. Podemos ter certeza de que foi com a aprovação do seu Pai que Jesus fez um pacto para um reino com aqueles 11 apóstolos fiéis. Porém, essa não foi a primeira vez que Jesus disse aos seus apóstolos que eles se sentariam em tronos no céu para julgar as 12 tribos de Israel. Apenas umas poucas semanas antes dessa última Páscoa com os seus discípulos, Jesus havia feito uma declaração similar enquanto estava na Pérea, a caminho de Jerusalém. Na ocasião, ele disse aos seus apóstolos: eu lhes garanto, na recriação, quando o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês que me seguiram, se sentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Conforme o relato de Mateus, capítulo 19, versículo 28. As palavras de Jesus indicam claramente que os seus fiéis apóstolos tinham
a partir daquele momento, a perspectiva de servir com ele como reis e juízes sobre aqueles que viverão na terra debaixo do seu reino milenar. No entanto, foi só depois da ceia do Senhor que Jesus fez oficialmente o pacto para um reino com eles. Vale também ressaltar que, embora dependa da decisão de cada pessoa aceitar ou não os termos do novo pacto e fazer parte dele, no caso do pacto para um reino, é Jeová Deus quem soberanamente escolhe a pessoa com quem será feito o pacto. Em suma, para participar do pacto para o reino, não depende do desejo, do esforço da pessoa, senão da escolha de Deus e da sua bondade merecida, conforme Romanos 9, versículo 16, ele faz a escolha em base individual. Quando a mãe dos apóstolos, João e Tiago, pediu a Jesus que determinasse que os seus filhos deveriam se sentar, um à sua direita e o outro à sua esquerda, no seu reino, ele respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem o meu Pai os preparou, de acordo com Mateus 20, versículos 20 ao 23. Para que alguém se qualifique a participar do pacto para um reino, é necessário que tenha previamente aceitado os termos do novo pacto mediado por Jesus Cristo e estar incluído nele. Porém, temos de ter em mente que nem todos os que estão no novo pacto são também participantes do pacto para um reino. O novo pacto é um arranjo para se perdoar os pecados dos que se arrependem, ao passo que o objetivo do pacto para um reino é o de selecionar alguns cristãos para que possam ir para o céu e servir com Cristo como reis e juízes sobre os que irão viver na terra sob o governo de Deus, conforme Apocalipse 5, versículos 9 e 10 e Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Portanto, os dois pactos têm objetivos diferentes. Além disso, deve-se ressaltar que a vasta maioria dos que estão no novo pacto jamais serão escolhidos para participar do pacto para um reino, porque o propósito de Jeová é que os humanos vivam para sempre na terra, não no céu, de acordo com Gênesis 1, 26 ao 29, capítulo 2, versículos 7 e 8, Salmos 115, versículo 16, Salmo 37, versículos 9, 11, 22 e 29 e Mateus capítulo 5, versículo 5. Durante a celebração da última Páscoa judaica que Jesus participou com seus discípulos, ele lhes disse que a Páscoa se cumprirá no reino de Deus, conforme Lucas 22, versículos 15 e 16. O que Jesus quis dizer com essas palavras? E qual é a relação entre a Páscoa judaica e o reino de Deus? Nas próximas semanas publicaremos um vídeo em que apresentaremos uma resposta bíblica para essas perguntas. Obrigado pela sua atenção.